Aqui estamos no Sofá Cinemac, onde você acompanha os filmes que foram indicados ao Oscar na categoria Melhor Filme ao longo dos anos, edição a edição. Estamos aí na edição do Oscar 1990, que premiou os filmes lançados em 1989. E comigo ela, a que está fazendo aí a maratona de filmes do Oscar, Melissa. Tudo bem com vocês? Ah, eu tenho uma coisa para falar, que esse Oscar 1990 tá, ó, só filmão, só nota alta aqui que eu dei, então, ó, vocês prestem atenção, vocês vão ter que assistir todos os filmes. É, esse Oscar foi Surpreendeu, me surpreendeu. surpreendeu, esse a gente viu há poucos dias, né, assim, a Uhum. gente tá com ele bastante vivo na memória, e é aquilo, né, a gente acha que o Oscar às vezes é muito injusto relacionado a alguns filmes aí que Uhum, apareceram em edições passadas. Bom, na semana passada a gente comentou inclusive aqui, né, uhum. e esse aqui, olha, é difícil tirar algum, assim, que não mereceu pelo menos estar ali figurando entre os 5. Talvez, É. né, até pudesse haver algum filme que poderia disputar aqui, mas esses 5 estão bem representados, né. Essa foi a edição de número 62, que aconteceu no dia 26 de março de 1990, uma segunda-feira, e novamente foi lá no Dorothy Chandler Pavilion, voltou, né, antes estava Uhum. sendo no Shrine, né, aqui voltou por Dorothy, né, em Los Angeles, né. E tu lembra o que estava fazendo esse dia 26 de março de 90? Aí sim, acho que a gente estava preparando pra Copa do Mundo. A gente estava em busca do tetra, né. É, e qual era o time lá dos sonhos daquele ano? Aqui o treinador era o Sebastião Lazzaroni, o treinador da seleção brasileira. É, mas daí tinha aí os atacantes, o Careca, o Renato Gaúcho, Olha só. né? Enfim, né? Uma galera aí. Né? E, Mas nessa época eu não assistia futebol, eu comecei mesmo me interessar foi na Copa de 94. mas eu lembro que essa seleção aqui foi bem triste. A gente perdeu para a Argentina nas oitavas de final, né? Mas a Argentina tinha o Maradona, o Ah, Canidia, é. fica difícil, né? Mas a gente lembra que havia uma expectativa, né, do Brasil em busca do Tetra, né? E aqui, essa aqui foi aquela geração que foi conhecida como a era Dunga, né? Porque o Dunga era um dos jogadores da seleção Uhum. nessa época e foi muito criticado e tal. Deu a volta por cima 4 anos É. depois, né? Mas aqui, né, sofreram muitas críticas, né? Inclusive o próprio Lazzaroni, aí, treinador, né? E a Copa foi na Itália, né? Ou Uhum. seja, um espaço magnífico, assim, né? As cidades, os estádios e toda aquela paixão que os italianos têm pelo futebol também. Mas aqui eu lembro que foi por esse ano aqui que meu pai comprou o videocassete também, Ah, então eu comecei também a acompanhar de forma mais próxima, assim, o cinema, indo na locadora, alocando uhum. VHS, né, alocando alguns filmes, então foi a partir daqui, né, de 90, 91 aí que eu despertei mesmo para ir ver filmes legendados, Ah, olha só. não apenas os dublados que estavam na sessão da Nossa. tarde, né. Bom, e aí os 5 filmes indicados aqui, a Melissa já deu aí a ideia inicial, né, são grandes filmes, né, e talvez o que tenha vencido seja o que traga uma mensagem mais, vou dizer, sensibilizar, né, porque, enfim, eu acho que todos os filmes têm as suas mensagens potentes, né, mas esse aqui é o filme que mostra aquela questão, né, da amizade improvável, Uhum. né, que é o Conduzindo Miss Daisy. Aqui está o DVD, lançado pela Europa Filmes, né, vencedor de 3 Oscars, melhor filme, atriz para Jessica Tandy e melhor roteiro adaptado. Tem aí o Morgan Freeman também e o Dan Aykroyd, né, no elenco. Então, hã é um filme, tem elementos de comédia e tal, ele é bastante dramático também, ele acompanha uma época, né. E aí, se vocês lembram, semana passada a gente falou do Mississippi em Chamas, que falava do sul né, das questões raciais do sul dos Estados Unidos e tal. Esse também se passa no sul Uhum. dos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, ou seja, numa época próxima ali, né, Sim. da época que o Mississippi em Chamas mostrou, né.
E trata a história de uma senhora judia, já idosa, né, e seu motorista negro, que é contratado pelo filho, justamente para fazer aí às vezes, né, para conduzir a senhora, É, né, porque ela já está com dificuldades para dirigir, né. E aí a relação é marcada por negação, depois tensões, aí cumplicidade, silêncios, e até que se demonstra uma relação de afeto sendo uhum, criada, né. Eu acho que é um filme legal, assim, ele tem elementos bons, tu vê o filme tranquilamente, tu entende ele perfeitamente, ele uhum. é linear, é um filme, né, É claro, né. claro, assim, Uhum. nesse sentido, o Morgan Freeman tá muito bem no papel também, mas assim, é um filme que não tem aquele impacto, aquela força que o Mississippi Chamas, por exemplo, que é do É, ano anterior, tem, né. é. E aí eu já olho assim, ó, academia premiando um filme, né, com uma abordagem um pouco mais conservadora, delicada, Aham, sobre um tema difícil, né, um tema polêmico e aí, né, foi o filme que ganhou o Oscar. é. O que que tu achou? Eu gostei bastante do filme, mas depois que eu terminei de assistir, foi o primeiro que eu assisti do Oscar 90. E eu fiquei pensando assim: "Por que que ele ganhou o Oscar?". E daí fiquei refletindo, e depois que eu assisti os outros 4, eu me perguntei: "Não, mas por que que ele ganhou o Oscar?". Mesma pergunta, porque realmente, ao meu ver, não que ele não merecia, mas comparado aos outros, eu acho que, né, não. Ganhou o Oscar, a gente pode ter uma ideia de resposta, que é Uhum, justamente essa de, é um filme linear, que agrada muito os votantes da academia uhum. dessa época. A gente lembra que a academia não tinha tanta diversidade nesse período, né, então também é um outro ponto. E é um filme que é um filme feito para agradar, talvez, ele sensibiliza no fim, ao mesmo tempo que agrada, né. Uhum. Eu acho que até hoje a academia ainda premia esse tipo de filme, né. É, A gente eu sempre te falei, né, aham. se você já viu Green Book, por exemplo, é uma versão do Do Conduzindo Miss Conduzindo Daisy, Miss Daisy. com algumas variações. É, é um filme bom, eu dei uma nota boa, porque a história é boa e o Morgan Freeman tem umas risadas, assim, tão legais, assim, quando ele fala, e a É. forma como ele anda e os trejeitos, e o jeito que ele conversa com a Miss Daisy, né. E é tão engraçado que porque o filho, ela acaba acontecendo um acidente, porque ela dirigia, né, acabava acontecendo um acidente com ela, e o pai dela disse: "Não, ela tinha 72 anos no caso. E eles: "Não, tu não pode mais dirigir, vou contratar um motorista para ti". Ela disse que não queria, que não, e negando aquilo. Que ia a Ele acaba pé, que fazer a as pé compras. isso, daí ele contratando, e ele ficou por vários dias indo trabalhar sem trabalhar, porque ela não aceitava. Várias vezes ela saía para fazer compras e ele ia com o carro do lado e ela a pé, e ele andando pedindo por favor que ela entrasse no carro, né. É E umas aí cenas legais, né, assim. tinha ali também a que fazia a Tinha comida, a a cozinheira, né, cozinheira, né, que também era negra, também, era né, muito amiga muito dela, né. amiga e É. tal, né. Então tem toda essa parte, né, que o filme vai mostrando, né. Mas com o passar do tempo, ela vai se afeiçoando a ele, começa a aceitar ele levar ela nos lugares, Uhum, até ela ficar bem mais velha, vai passando anos, né, e eles formam uma amizade no fim, né. uhum, Ela quando ela acaba indo para uma casa de um asilo, de repente, né, uhum, uma coisa uhum. assim, ele vai visitar ela E aí e chegam passa os anos, né. isso, passam Uhum, bastante anos. É bem interessante, assim, bem bom o filme, leve de ver, assim, por é. mais que tenha toda a questão daquela divisão, que nem no outro, de negros no lugar de serviçais e brancos sendo patrões, né, tem aquilo, que aquilo é Eu só acho que é um filme que não enfrenta exatamente as grandes problemáticas da época, uhum. né. É um filme que não mostra, por exemplo, cenas de violência da Ku Klux Klan, de não tem esses apelos, Sim, né, não tem sim. essa abordagem, né. Tudo bem que nem toda cidade urbana tinha isso, era, né, tinha a parte do campo e tal, que era até um pouco mais forte, mas, enfim, tu tinha essas questões também nesses espaços urbanos e isso o filme passa meio que, né, Batido. até tem aquela sequência que Eles mostra viajam, uma né.
tem a viagem, que é onde mostraria algo Eu achei que ia assim. acontecer alguma coisa ali, É. porque ele vai dirigindo para outra cidade levar ela numa festa, e no meio do caminho eles param para fazer um lanche e são abordados por 2 policiais brancos, e Uhum, aí eu pensei: "Pá, vai dar alguma coisa aqui", exato. porque daí ele tem que se explicar o que ele está fazendo ali, mas se por acaso ela não tivesse junto, o que que ia acontecer? Ia acontecer de É. repente alguma coisa pior, mas ela falou que estava tudo bem, que ele era o motorista dela, mas eles foram lá enfrentar o cara, né. É, aí passou. E também tem uma passagem que eles recebem na cidade lá o Martin Luther King, né, Aham. e aí tem um jantar beneficente e tal, e aí só tem branco no É, jantar, né, e até ele comenta assim: vocês me convidam querem me convidar para o jantar, mas, né, não convidam, não né, olha é, aí a representatividade, né". não tem, né. Então, assim, tem algumas sacadas, assim, que o filme tem esses elementos cômicos também, mas é um filme muito mais, dramático do que Mas cômico, sim. né. Dá para assistir no YouTube, no Apple TV, mas tem que pagar, É. não tem gratuito. Se você já viu Green Book e tem curiosidade para saber aí um pouco da inspiração, É, basta ver Conduzindo Miss Daisy, é. Driving Miss Daisy, dirigido por Bruce Beresford, né, o mesmo diretor de Um Lugar no Coração, né, que é um filme Hum, que a gente já comentou em outro sim. Oscar aí com a Sally Field, né, e tá aí de novo o Bruce Beresford. Bom, dando sequência, vem novamente o Oliver Stone, dirigindo um filme sobre o Vietnã, em uma pegada mais, digamos, não tanto lá no Vietnã, mas mais nos Estados Unidos, Uhum. né? Que é o Nascido em 4 de Julho. Tenho essa cópia em DVD que está, inclusive, com alguns probleminhas aqui de cola, né? E esse foi um dos primeiros que eu comprei, eu acho, DVD, porque ele é uma edição, né, que tem várias coisas que hoje, depois, eles não entregaram mais, né? E aí é o selo da TriStar com a Columbia, com a Universal, né? Então, aí o Nascido em 4 de Julho, Born on the 4th of July, né? Com o Tom Cruise no protagonismo, né? Baseado na autobiografia de Ron Kovic, o filme acompanha sua transformação de jovem patriota, voluntário na Guerra do Vietnã, a veterano paraplégico e militante pacifista. Aí, Tom Cruise, né, aqui explorando né, o Tom É, Cruise explorando um tom mais, eh, mais sensível aí da abordagem, né, sobre o Vietnã. Venceu o Oscar de direção, novamente, o Oliver Stone venceu um Oscar de direção, segundo dele, né, e também de montagem. Que tu achou do Nascido em 4 de Julho? Eu nasci em 4 de junho, aham, certo, tá? sim. Só para não confundir. Não, vamos ver. Eu gostei bastante do filme, é aquela coisa dos rapazes da época, assim, quererem ir para a guerra, serem voluntários para estar na guerra sem ter a mínima ideia do que era aquilo. E ele é voluntário, ele vai, ele luta, volta de lá paraplégico e acaba sofrendo muito naquele hospital de veteranos, que é um absurdo aquilo, porque assim, ó, eles convocam essas pessoas, esses jovens para lutar, mas não dão as mínimas condições na volta, tipo, eles são abandonados naqueles lugares sem estrutura nenhuma, e ele sofreu muito, ele ficou meses naquele hospital dos veteranos, né, sofrendo, e quando ele volta, ele acaba tendo volta para casa dos pais numa cadeira de rodas e acaba discutindo com o irmão mais novo, tipo assim: "Por que que tu foi?", sabe. E ele não entende por que que o irmão mais novo dele não entendeu por que que ele foi, se ofereceu para lutar. Só que depois ele começa a parar para pensar: "Realmente, porque a gente foi para lá lutar por uma coisa que nem tem fundamento nenhum, Uhum. e depois a gente é simplesmente abandonado, Mas ele demora para maltratado". entender Nossa, isso, né? muito, Muito, metade do né? filme vai e É, ele fica indignado com o irmão dele, que o irmão dele não entende. Mas aí no fim bem no fim ele consegue perceber e acaba é, virando o jogo lá e vai tentar defender a o não ter guerra, né. é. Ele acaba entrando nesses grupos de luta contra a guerra, né? Mas
a forma, as abordagens patrióticas, eu acho que quando o Oliver Stone constrói bem, né, aquela questão dele gurizinho, vendo os desfiles de 4 de Uhum. julho, que tem isso também, né, ele nasceu no 4 de julho, dia do aniversário dele, Dele. e também das celebrações, né, da independência dos Estados Sim. Unidos, né, do 4 de julho e tal. Então, mostra muito isso, e todas essas paradas, né, com inclusive desfile dos veteranos da Segunda Guerra Mundial, lá já tinha as pessoas sem os braços, É, mas e né. mesmo assim aquelas crianças e jovens É. viam aquilo e achavam: "Nossa, eu quero fazer isso quando eu É. crescer", tipo, sabe? Porque ele acaba nascendo depois que o pai dele volta da Segunda Guerra, né, então parece que não há ali um preparo sobre isso, né. A mãe dele, incentiva que ele vá para a guerra defender o Uhum. seu país, Sim, enquanto o pai fica na reação meio assim, ele sabe o que que é o problema de uma guerra, mas, né, não diz não não diz também, não. né. É. Então, tem tudo isso. E aí tem os irmãos e tal. É, mas ele acaba culpando a mãe dele depois, que a É, culpa é. tinha sido dela por ele ter ido, que ela incentivou. É bem horrível aquela cena. É. Mas é um filme pesado, Pois é. assim, né. Tem aquela parte que ele vai lá para o México, né, com aí tu tem o William Dafoe de Defoe de novo, novo. né. O Willy Defoe tá em É. todas. Porque qual era a preocupação dele, né, ele era virgem também, Uhum. né, ele não tinha apertado ainda nesse ponto, e aí ele vira paraplégico e fica, E né, lá parece que lá no México era o local que tinha que tu um conseguia justamente, né, prostitutas, né, é, que faziam coisas para esses paraplégicos. independente de E aí tinha um grupo de paraplégicos lá, né, é, vivendo daquele tipo de vida, com é drogas, horrível, que é pesado também, né. exato. E, é um filme que eu acho que, assim, ele é um filme do mesmo nível, assim, do Platoon, que é o filme anterior aí dos Uhum, Oscars anteriores, do Oliver Stone, né. Talvez o Platoon um pouco melhor enquanto o filme, né. uhum, Mas é uma obra que vai compor aí um tipo de trilogia que o Oliver Stone está construindo sobre o Vietnã, né, que é uhum. o Platoon, é o Nascido em 4 de 4 de julho. julho e depois, né, o Entre o Céu e a Terra, algo assim, né, um outro filme que ele vai lançar posterior, que daí não é indicado ao Oscar. Hum, Mas o Oliver Stone é sempre preocupado com as questões da história dos Estados Unidos, né, um outro ponto também que a gente tem que chamar a atenção, né, ele fez o JFK depois, sim. Nixon, outros filmes sobre a história, né, claro, parado dentro de uma ideia de ficção, né. Mas eu acho um filme bom, assim, também, eu Muito acho bom o filme. né, que é um Sim. filme ok, assim, vale a pena ver. E tá disponível em algum lugar? Também em vários lugares, porém tem que alugar, Em algum lugar. pagar. Uhum. Muito bem. Filme seguinte, Sociedade dos Poetas Mortos, Dead Poets Society, dirigido por Peter Weir. Aqui está a mídia física. Esse filme eu assisti pela primeira vez na Escola Municipal de Primeiro Grau General Luiz Dentice, em Tramandaí, Rio Grande do Sul. E e naquela época eu já gostei. É porque é É que não muito tem bom. como, né, É, meu capitão, não tem como, é, né. então, é. Não tem como, né. Aqui, né, o Robin Williams, então, no papel de um professor aí, e a sinopse é bem simples, assim, né. Em um colégio rígido e conservador, um professor de literatura excêntrico inspira seus alunos a aproveitar o dia, carpe diem, Uhum. e buscar suas próprias vozes, né. E é isso, né, o filme mostra aqueles jovens ali, só tem homens dentro, né, É uma escola preparatória, para né, para homens, homens, né. isso. É bem E rígida a escola, bem né, sim, bem conservador, tradicional, é muito uma das tradicional. mensagens que aparece tradition, É, né, honra, tradição, né, aquela coisa, né, e e o Robin Williams chega lá para é, mudar. pra mudar o filme se passa nos anos 60, 50, 60, Uhum. por ali, né, e o Robin Williams aparece ali, porque ele tinha sido também aluno daquela escola, Sim. né, ele volta para lá, Uhum, porque a vocação dele é ser professor, é uhum. educar. E é educar com uma metodologia diferente daqueles outros professores, né, que vão observando ele, a maioria vai achando assim: diferente e tal", até que alguns começam a olhar com olhos não tão bons. É, mas o filme as aulas dele, acho que todo mundo ia querer ter um professor como ele, né.
claro. Eram totalmente Imagina isso. fora do padrão, ele saía com os alunos da sala de aula, ele dava ele era poesia, né. Poesia, E ele basicamente. É. basicamente poesia, ele fazia os alunos recitarem algumas, aí eles saíam para fora, ao mesmo tempo que ele fazia um esporte, ele fazia recitava poesias, era Uhum. muito interessante as aulas dele, né. Ainda que ele tenha pedido uma coisa que eu não gosto muito, que é arrancar páginas de um livro. Ah, Eu não sou muito dessa filosofia não, viu. é, é. Eu acho bem forte aquilo Sim, ali, porque ele pega mas aquele livro para dar aula e como ele não concorda com a introdução do autor, ele não arranca não as arrancar as páginas. Não, páginas, mas arranque a então página. não é bem assim, mas então que É. usasse outro livro, né. Pois então, né. É, talvez a escola não permitisse, né. É, vai, ele era meio que obrigado a usar É, alguns livros obrigatórios. mas, eu acho que é um filme que inspira, assim, Muito. né, justamente o carpe diem, né, a buscar inspiração nas suas próprias, eh, nos seus próprios interesses, né, seu próprio contato, assim, com o mundo. Eu acho que é uma obra que nos abre esse espaço para o pensamento, Uhum. né, afinal de É, e tanto contas que muda muito a cabeça dos alunos e eles formam um é. grupo, né, que é a que ele contou que quando ele era mais novo, eles tinham um grupo Eles chamado descobrem, né, que existia um grupo antes, né, Sociedade dos Poetas Mortos, é que esse exatamente esse que nome, esse né. professor fazia E parte. aí os alunos, fazem um grupo e eles saem todas as noites, eles vão para um local e lá eles ficam Uma recitando caverna. poesia e fazendo aquilo, É. e só que começa a abrir muito a mente deles para várias coisas, eles começam a questionar muito até os pais. Tem um deles que quer muito fazer teatro e acaba se inscrevendo para conseguir um papel numa peça de teatro Do Shakespeare, contra né. contra a vontade do pai, ele nem pede autorização, ele falsifica uma autorização para É. poder então, por esse lado, isso tudo com o as aulas do professor fizeram com que ele fizesse isso. Só que a gente sabia que não ia dar boa coisa, né, porque o pai acaba descobrindo, pede para ele sair da Uhum. peça, ele não sai, ele se apresenta, o pai assiste, mas não concorda e, não tem um final muito legal, mas É. a mensagem do A sequência final e a mensagem é muito bonita, né, mas claro que acontece algumas coisas bem antes acontece uma não vamos tragédia. falar, né, deixa as pessoas se descubram isso, né. Mas esse filme é muito bom, É muito bom, né. muito bom. Eu gosto Olha muito do Robin Williams, né, então o Robin Williams também. aqui, ele faz aquelas imitações do Marlon Aham, Brando lá aham. que é muito boa. É, lembra dele imitando o Marlon Aham, Brando? Imagina é, o Marlon Brando fazendo, né, o aham, personagem tal lá, né. é, ele é muito bom. Ai, ai. Esse filme esse filme tem na Netflix, pessoal. Ah, Na Netflix. Netflix? Aham, Olha e aí. na Disney. Na Disney+ também. Ah, então isso aí você tem que ver Pra então, quem né. assina a Netflix e a É, Disney, tá lá. é. E, e aí, né, tá aí o Robin Williams, tem esses jovens atores também aí, né, que se você viu algumas Aham. séries, vão ver que esses atores apareceram em séries posteriormente, né. Tem inclusive o Ethan Hawke, né, É, Ethan Hawke, né, tem, tá aí bem jovenzinho e tem. tal, né, Isso. que é um dos digamos, dentro dos jovens é um dos que se transforma, né, a partir das aulas Uhum. desse professor, né, É. que ele não quer Ele era muito falar, que é tímido, né. tímido e tal, né, Uhum. e que o professor consegue fazer com que ele desenvolva, É, né. é muito bom. Muito bom, muito bom. E aí tem também a coisa lá tem as gaitas de fole, tem uma trilha sonora toda particular, né, que eu acho que é legal, compõe o filme, assim. Eu gosto muito, né, do Sociedade dos Poetas Mortos. Bom, e o filme venceu o Oscar de roteiro original, né, Hum. ganhou um Oscar, esse filme o Robin Williams não ganhou, mas, né, o filme venceu aí. Bom, hã, dando sequência, Field of Dreams, Campo dos Sonhos, dirigido por Phil Alden Robinson. Um fazendeiro ouve vozes que o mandam construir um campo de beisebol em sua plantação, o que desencadeia reencontros mágicos e reflexões sobre paternidade, sonhos e perdão. Na verdade, as vozes iniciais não mandam ele construir nada, né? Não, Só que ele tem que construir. é uma mensagem bem, ampla, assim, se tu vai É, parar, pode ser qualquer coisa, mas a mensagem fala: "Se você construir,
ele virá. Ele vira. Então, construir o quê? Quem virá? Então a gente fica, como é que ele vai descobrir? Eu fiquei pensando como é que ele vai descobrir o que ele tem que construir. E ele descobre muito rápido, eu achei. Porque assim, ó, o início do filme mostra assim, uma rápida conexão dele com o pai e com o beisebol, né. Aham. Então o filme vai construindo por aí, e aí, né, vem pra essa parte aí da fazenda e tal, e aí que vem essas mensagens que ele começa a É, ouvir, mas né. é muito bom. Eu gostei muito do filme Que filme e, que filme incrível, assim, é, olha, eu tinha visto há muitos anos atrás parecia que e não ia dar em nada, assim, e foi muito boa. O passar do tempo, assim, e o que acontece durante e até o final, eu achei muito incrível. muito incrível, né. Tá aqui o Kevin Costner no protagonismo desse filme, né. Também tem o James Earl Jones, né, que faz um escritor. Aham. James Earl Jones é a voz do Darth Vader, para quem não, né, conhece, mas aqui ele está como escritor. O Ray Liotta, que faz um grande astro do beisebol Que era ali, o fã, o pai dele era que era fã. pai dele era fã, É, e o Burt Lancaster faz um que virou médico, né, e não conseguiu, digamos, queria ser jogador de beisebol, mas não conseguiu, né, uhum. avançar na carreira e aí acabou indo para medicina, né. É, ele acaba construindo esse campo de beisebol, ele acaba, na verdade, destruindo metade do milharal dele. Que vai prejudicar as finanças da família. Exato, daí ele constrói o campo de beisebol, tá, e aí, o que que vai acontecer agora? E da onde eu vou tirar dinheiro para, o que que vai acontecer, né? Uhum. E aí começam a aparecer os jogadores de beisebol que já morreram no campo. Ah, Os os fantasmas. fantasmas vão lá treinar e só ele, aí o mais legal é que ele, a mulher e a filha conseguem enxergar. Só que pessoas que chegavam lá aleatórias não enxergavam. É. Parecia que eles estavam ficando loucos, né? É um Quando eles, negócio um pouco assim né, tem que ter fé para acreditar naquilo que está, é. né. E então tem toda uma busca dele atrás do escritor, né, Uhum. que tinha ligação lá com a história toda. Terence Mann, né, o nome do escritor, né. Daí, Porque aí que tá, ele é livremente inspirado no Apanhador do Campo de Centeio, né, hum, que é um livro do Salinger, né, então ele tem, assim, algumas relações, não é diretamente inspirado nesse livro, né, uhum, mas ele tem, assim, inspirações nessas histórias, né. tá. Então tem essa questão da literatura aí, mas aqui o que o Phil Alden Robinson faz é uma obra lindíssima, assim, ó, olha, é emocionante, é bonito, eu acho que é o mesmo mensagem que o Sociedade dos Mortos traz, né, de buscar, né, por aquilo que vai te satisfazer, de transformar. Esse filme também É, mostra é. com uma outra Outra, pegada, né. isso. E tem como eu falei que eles enxergavam aqueles fantasmas e outras pessoas não, tem uma parte que o irmão dela, o Uhum. cunhado do Kevin Costner, Que trabalha com questões de finanças, isso, né. estava preocupado porque eles iam perder a fazenda, porque ele gastou dinheiro para construir aquele campo de beisebol, e ele fica várias vezes: "Não, tu tem que acabar com isso, tu vai perder tua fazenda e tudo mais". E ele e eles estão lá assistindo o jogo, o treino dos, e o irmão dela não enxerga eles. Uhum, Só que com o passar do tempo ele começa a entender, então, é toda aquela questão da fé, né, com o passar do tempo e ele entendendo o que eles estavam fazendo, ele consegue enxergar os jogadores, né, no uhum, final do filme, uhum. ele consegue ver, né. Depois que a filha dele parece que vai ter um problema, né. Uhum. Aquele final não vamos contar, É, tá, porque aquele final é emocionante, assim, o Burt Lancaster, o elenco todo tá ali naquela é, sequência, né. tá, Olha, fantástico, né, eu acho muito bom. que é sensacional esse filme, né. Prime e Apple TV, só que tem que alugar. Um tributo àqueles que ousam sonhar. Uhum. É, difícil, né, difícil, olha. Bom, e fechando aí o quinto filme do Oscar, 1990, Meu Pé Esquerdo, My Left Foot, tem a versão britânica aqui, o DVD britânico, comprei em Londres, inclusive, não tinha saído no Brasil, depois mais tarde saiu a edição no Brasil, e tá aqui, né, na capa você já vê ele, Daniel Day-Lewis, que deve ter, olha, ele deve ter Ele ganha incomoda ele ele ganhou ele ele ganhou o ganhou melhor ator, o melhor ator, com mas ele deve ter certeza. incomodado muita gente, porque o Daniel Day-Lewis é aqueles atores que, na medida que tu dá um personagem pra ele, ele passa a viver como esse personagem.
Então imagina. Olha, eu nunca vi um personagem tão difícil quanto esse. Olha, Muito difícil. é, bom, porque é o seguinte, né, Christy Brown nasce com paralisia cerebral e só consegue controlar o pé esquerdo. Ainda assim, com o apoio da mãe, torna-se um importante pintor. E também acaba escrevendo uma autobiografia Aham. que o filme acaba sendo baseado, né. Então, é assim, a atuação dele, olha, até a gente comentou, né, coitado do Tom Cruise perto do Daniel Day-Lewis aqui, né, porque o Tom Cruise também faz o paraplégico lá em É. certo momento do filme, só que Mas não não tem tem, não comparação, tem. ele era muito limitado quando ele É. tinha o quê? Os 5 anos que ele conseguiu, ele consegue com o pé esquerdo dele pegar um giz e escrever uma palavra no chão, que a família era uma Hum, família muito pobre, uhum. trabalhadora, a mãe cuidava de todos, acho que nem sei quantos filhos E tinha fazia naquela o filho, casa, né. e fazia um filho. E o pai trabalhava fora e a mãe, aquela casa com aquela escada, ela tinha que levar ele no colo para o quarto toda hora, todos os dias, né. Era uma vida sofrida, assim, uma vida difícil. E aquela mãe não saía do lado dele de jeito nenhum, né. É uma É. mãe totalmente devota a ele e aos cuidados com ele, nunca desistiu dele. Ele era triste de ver, assim, que nas cenas de quando eles tinham as refeições na mesa, todos sentavam na mesa e ele estava deitado no chão, porque ele não tinha como ficar de outra forma, ele tinha o corpo um pouco deformado, né. Uhum. E daí ele só tinha aquele pé que ele conseguia com aquele pé ele conseguia se empurrar e se movimentar e se locomover dentro da casa, era E ele muito salva a difícil. mãe, mano, do Sim, filme. porque ela desmaia, né. Olha, mas daí não é o Daniel Day-Lewis, é um ator mirim, Ah, sim, né. era outro, É, claro, claro. Quando ele era pequeno, é, era outro que ator. também tá super bem. Bah, o Olha, guri fez baita baita atuação, papel, baita baita atuação. papel. E E assim, sabe uma coisa que me chamou a atenção que, como ele tinha essa deficiência, ele não era, teve acho que uma vez aconteceu, mas, ele não era, como é que eu vou dizer, deixado de lado nas brincadeiras das crianças. aham, As crianças todas as crianças da vizinhança e os irmãos dele incluíam ele na brincadeira, sempre. Era de carrinho, era jogar futebol, qualquer eles carregavam ele para lá e para cá, para ele chutar a bola no colo. Então ele não era deixado de lado, eu achei bem interessante isso, porque normalmente uma criança assim, ela é excluída, é. e ele não era. Eu acho muito legal essa parte do filme aí que mostra essas relações, né, Uhum, enfim, dos irmãos ali também, né, porque tem subtramas do filme, mas o filme é basicamente baseado na figura dele, né. uhum, Tem ali a irmã que casa, que sai e sim, tal, tem o pai que bebe muito, tem essas outras questões, mas o centro é o personagem, e aí também tem um pouco assim né, que ele tá lá num evento e aí hum, vai contando a história, tem uns isso, flashbacks, volta, né, isso. que vão contando as histórias Porque assim, daí ele né. conhece uma pessoa, se interessa por ajudar ele, né. É, Eu não sei o que que ela era exatamente. Ela não era fisioterapeuta, né, era? não sei se ela chegava a ser fisioterapeuta, mas alguém que cuidava de pessoas com É, problemas de deficiência deficiência, e ele cerebral. acaba se apaixonando por ela, né, É. tem umas cenas bem difíceis, assim, porque ela é noiva e ele se apaixona por ela, e tem Aquela cena no bar é é, complicada, né. é. Mas ela ajuda muito ele, É, tanto que a exposição é ela que faz com que aconteça a exposição da arte dele, né. é. Não, e aí o final de certa forma é positivo, né, porque ele acaba não ficando com essa, mas, né, acaba ficando com outra, né. É, ele acaba casando, mas eu não tenho uma história muito boa, parece que eu não sei com que idade que ele até que idade Ele ele morreu bem novo ainda, né. aham, Eu lembro que eu li, depois que ele viu o filme eu li, mas não lembro agora, né. uhum. Mas ele morreu bem jovem também, assim, então, uma vida difícil, né. É, muito Mas difícil. que esse filme eu acho que presta ele morreu em 81, né, o filme Uhum, foi lançado em 89, né, sim, então, é um filme meio tributo, assim, também a essa história, né. muito bom o filme. Bom, Tá no Prime. tá no Prime, Isso. né, tá aí o Daniel Day-Lewis dando show aqui, né, pra mim o filme é Daniel Day-Lewis, né. É, Eu gosto mais do Daniel Day-Lewis do que do filme, é, nesse aqui, né. sim. Enquanto filme, né, não tô dizendo que não é importante, tá. Eu acho que ele enquanto cinema, assim, ele é um pouco mais irregular na construção narrativa, né. Bom, tá aí os 5 filmes do Oscar 1990, Conduzindo Miss Daisy, Nascido em 4 de Julho, Sociedade dos Poetas Mortos, Campo dos Sonhos e Meu Pé Esquerdo. O Oscar foi dado
pela academia, como a gente já falou, para Conduzindo Miss Daisy. Uhum. E eu vou falar eu primeiro, pode Pode ser? ser. Que eu vou dar o Oscar para a Sociedade dos Poetas Mortos. Eu tenho esse vínculo aí da minha infância, teve esse filme do Carpe Diem, Meu Capitão, né, de toda essa questão que o filme acaba mostrando. E eu acho um filme lindíssimo, assim, e, bom, também tem a Ode to Joy, né, a música, né, que eu acho que também é muito motivadora, assim, inspiradora, né. Por isso o meu Oscar desse ano vai para a Sociedade dos Poetas Mortos. E você, vem comigo ou não? Ah, não vou contigo, Não porque assim, vai! ó, eu fiquei como eu falei no início do vídeo, esse era um Oscar bem só com filmão e que eu fiquei muito na dúvida, pra quem que eu ia dar. Eu fiquei até agora há pouco tempo, eu digo: "O que que eu vou fazer?", porque eu poderia dar pra todos, Uhum. mas eu vou dar para o Campo dos Sonhos, Campo dos por Sonhos. toda a questão de, tipo, aquilo que tu almeja, tu quer, tu sonha e consegue realizar. Então é um filme lindo, assim, assista, Construa e ele e ele virá. virá. Tem um bar lá em Porto Alegre que tem lá esse slogan, né, É, o "Construa e eles virão", ah, viu? né, o For Beer, né. É, então, Tá lá em Porto Alegre, muito, inclusive. muito bom, um Oscar para eles. Então, Campo dos Sonhos aí, o Oscar da Melissa, né. Uhum, E você daria pra qual filme, né? Você acha que o Conduzindo Miss Daisy mereceu o Oscar ou não, né? Ou prefere a atuação do Beetlejuice aí, que levaria o Oscar junto com o filme, também né? é, Então, né, tá aí, um Oscar, né, com ótimos filmes, como a Melissa falou, e deixa lá nos comentários a sua decisão, né, a gente gosta sempre de ler. E compartilha, curta, se inscreva no canal, dá aí um uhum. prestígio para esses amigos aqui, e nos vemos numa próxima edição, certo, Melissa? Certo, até a próxima.